Fala pessoas, e aí, tudo certo? Vamos continuar nossa revisão do Enem? Então vamos para a nossa aula 2. Hoje a gente vai revisar uma parte da citologia que é muito importante e quase todo ano está na prova do Enem, que é a parte de citoplasma, especificamente as organelas citoplasmáticas. Lembrem que o Enem adora essas organelas. Então, se liga nessa primeira questão aí. Vê. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é olhe, quando fala dessa teoria da simbiose ou teoria simbiótica das organelas, vocês sempre vão ter que lembrar de duas organelas. Ei, menino, olha para mim. As mitocôndrias e os cloroplastos. Lembrem que as mitocôndrias e os cloroplastos, segundo essa teoria, elas eram bactérias que entraram dentro de uma célula eucarionte, se adaptaram, fizeram essa simbiose e começaram a trabalhar dentro dessas células. Aí o que é que vocês não podem esquecer? A mitocôndria, ela vai ser responsável pela respiração aeróbia, ou melhor, segunda e terceira etapa da respiração. Porque lembrem que a respiração aeróbia tem 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Mas lembrem que das 3 etapas, só 2 acontecem dentro da mitocôndria, que é o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória nas cristas, beleza? Já o cloroplasto, quando vocês pegam questão de cloroplasto, o cloroplasto é responsável pela fotossíntese. Lembrem que naquelas moedinhas que nós temos dentro do cloroplasto, chamadas de tilacoides, que o conjunto é chamado de grano, ou o conjunto delas é chamado de grano, é lá que acontece a fase clara, ou fase fotoquímica da fotossíntese. E no estroma, que é o espaço interno do cloroplasto, acontece a fase escura ou a fase química. Beleza? Mas ele está perguntando qual é a característica que faz com que a gente pense ou comprova que realmente essas organelas, elas eram bactérias. Logo, para você marcar isso rápido, a alternativa só podia ser a alternativa letra D, que diz assim: capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano. Ei, olha para mim. Lembrem que mitocôndria e cloroplasto são as únicas organelas que têm DNA próprio. Ei, mitocôndria e cloroplasto são as únicas organelas que têm DNA próprio. Logo, elas se autorreplicam. Logo, elas produzem RNA. Logo, elas sintetizam proteínas. Então, tomem cuidado que isso aí era característica bacteriana. Como elas eram bactérias e viraram organelas, são organelas que têm autorreplicação. Beleza? Gostaram da primeira? Vê o que é que diz essa segunda aí. Preste atenção. Uma das causas da infertilidade masculina é a tetratospermia, uma alteração na morfologia dos espermatozoides, que passam a ter cabeça redonda, não havendo a formação do acrossomo. Se liga aí. Que é uma vesícula repleta de enzimas digestivas localizadas na cabeça do espermatozoide, sendo essencial a sua penetração no ovócito e a fertilização. A organela que produz o acrossomo é denominada... Ei, olha para mim. Lembre que o acrossomo, como está dizendo na questão, é uma bolsazinha que você vai ter na frente do espermatozoide que vai estar cheio de enzima. Aí você pode dizer, mas como é o nome dessa enzima digestiva? Hialurase. Ei, menino, olha para cá. Monstro, chega comigo. Hialurase é o nome da enzima, ou é o nome das enzimas que você encontra dentro do acrossomo, que quando o espermatozoide vai entrar no ovócito, ou melhor, entrar no óvulo,
ele vai ter que liberar essas enzimas para quebrar aquela barreira pelúcida para poder fazer exatamente a fecundação. Aí assim, essa bolsa, ela só pode ser formada pelo complexo de Golgi ou complexo golgiense, ou aparelho de Golgi ou aparelho golgiense. Lembrem que esse complexo de Golgi, ele é formado por um monte de bolsas achatadas, uma sobre a outra. Cada bolsa achatada dessa é chamada de golgiossomo ou dictiossomos. Lembrem que o complexo de Golgi, ele tem a função principal de armazenar e secretar substâncias. Ah, mas quais são as substâncias que eles armazenam? Ei, menino, eles vão armazenar as proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Lembrem que o retículo endoplasmático rugoso ou granular produz proteína e manda para o complexo de Golgi guardar. O complexo de Golgi pega, ensaca e libera na forma de bolsa. Vai liberar umas bolsazinhas cheias de proteína. Lembrem que aí uma dessas bolsas no espermatozoide vai formar o acrossomo. Lembrem também que o complexo de Golgi forma os lisossomos. O complexo de Golgi também forma os lisossomos, que é aquela organela que tem a função de digestão intracelular. Como o lisossomo é uma bolsa cheia de enzima digestiva, é formada do complexo de Golgi. Beleza? Ah, o complexo de Golgi não produz nada. Lembrem que no complexo de Golgi você tem a produção de polissacarídeos que podem se juntar com essas proteínas que vêm do retículo endoplasmático rugoso e formar glicoproteínas. Por isso que de dentro do complexo de Golgi a gente também tem a liberação de glicoproteínas. Beleza? Aí você pode dizer, ah, Andrei, eu já vi alguma coisa do complexo de Golgi com a divisão celular vegetal. Ei, lembrem que quando acontece a citocinese da célula vegetal, ou seja, no final de qualquer tipo de divisão, tanto a mitose como a meiose, lembrem que as células precisam se separar. O citoplasma precisa separar. Como a célula vegetal ela tem uma parede celulósica, não dá para separar de fora para dentro. Vai ter que ser uma separação de dentro para fora. Ei, de dentro para fora. E para fazer essa separação, o complexo de Golgi vai liberar um monte de bolsas chamadas de fragmoplastos. Ei, olha para mim. Repete. Fragmoplastos. Ei, fragmoplastos. Quando esses fragmoplastos eles são liberados, eles vão para o meio da célula, formam uma nova parede, começa formando uma nova lamela média, depois uma parede celular primária, depois uma parede celular secundária, aí você já vai ter as células vegetais totalmente separadas, beleza? Então a segunda questão só podia ser gabarito letra A. Vamos para a última questão aqui, escuta. O retículo endoplasmático geralmente tem suas porções classificadas em granular e agranular, ou granular é a mesma coisa que rugoso e agranular é a mesma coisa que liso. Ei, menino, granular é a mesma coisa que rugoso e agranular é a mesma coisa que liso. Aí diz assim, a porção do retículo chamada de granular ou rugosa está relacionada com a produção de proteínas e recebe essa denominação em virtude da presença de... Olha, se cair uma questão dessa, a gente não pode perder de jeito nenhum. Porque lembrem que o RER, ou retículo endoplasmático rugoso ou granular, recebe esse nome porque ele vai ter grânulos. Recebe esse nome porque ele vai ter grânulos. Lembrem que os grânulos que vão colar na membrana do retículo endoplasmático só podem ser os ribossomos. Então o gabarito, ó, fica gabarito letra D. Ribossomos aderidos. Se não tiver ribossomo, não produz proteína. Então, esses ribossomozinhos, eles vão colar na parede do retículo endoplasmático, tornando ele um retículo rugoso ou granular, aí ele ganha a capacidade de sintetizar proteína. Mas aí você pode perguntar, ah, Andrei, e se ele não tiver o ribossomo, ele não vai produzir nada? Ei, menino, olha para mim. Se ele não tiver os ribossomos, significa que ele é um retículo liso. Mas ele sendo um retículo liso, ele não deixa de produzir alguma coisa. Ele só não vai produzir proteína.
mas ele vai produzir lipídios. Ei, se cair na prova do Enem, retículo endoplasmático liso é produção de gordura, produção de lipídios, beleza? Cuidado com isso aí. Ah, e lembrem que o retículo endoplasmático liso, junto com o peroxissomo, que é outra organela, degradam substâncias tóxicas. Cuidado que o Enem já cobrou isso. Lembrem que tanto o retículo endoplasmático liso como a uma organela chamada de peroxissomo, que é uma bolsazinha que vai estar cheia de uma enzima chamada de catalase, também degradam substâncias tóxicas. Lembrem que o retículo endoplasmático liso degrada principalmente o álcool. E o peroxissomo, peroxissomo vai degradar o peróxido de hidrogênio, que é o que a gente chama de água oxigenada. Beleza? Com isso, essa questão só poderia ser gabarito letra D. Tranquilo? Gostaram dessas 3 questões de organela? Quase todo ano no Enem a gente tem. Então vão logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque eu quero ver esse cardume cada vez maior e cada vez mais forte. Ei, e se liguem no canal, que daqui pro Enem a gente vai ter várias aulas dessa para que vocês detonem na prova. Tranquilo? Beijo no coração de vocês. Valeu!